Bom dia, amados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste em nosso meio, através dos nossos louvores, através das orações, da ministração da palavra, que possa trazer edificação, crescimento espiritual, comunhão com Deus, nos aproximarmos dele, através da revelação escrita das Sagradas Escrituras. Queridos, sem mais demora, vamos abram por favor as suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 20. Vamos estar lendo apenas um versículo, orando e depois desenvolvendo o texto. Atos, capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Amém. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Tomando essa primeira palavra aqui, do primeiro versículo do capítulo 20, cessado o tumulto, que assim seja também. Talvez tenhamos aqui em nosso meio irmãos e irmãs que estão com as suas mentes tumultuadas, com seus corações confusos e precisando da tua parte, da tua orientação, do teu Espírito, que o Senhor venha com uma palavra de autoridade, fazendo cessar todo tumulto interno das nossas mentes e corações. Que possamos nos assentar à tua mesa, tranquilamente, deixando as preocupações deste mundo lá fora, sabendo que o Senhor é dono da nossa vida, que as nossas vidas estão em tuas mãos, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é poderoso para acalmar as tempestades externas e internas do nosso viver. Que o teu Espírito, Senhor, nos ajude na ministração da tua palavra, que seja dito a verdade, nada além da verdade, nada além do necessário, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Que tumulto! Na última oportunidade em que estivemos podendo dar continuidade nesse estudo do livro de Atos, o pastor Emilson fechou o capítulo 19 e que houve um tumulto na cidade de Éfeso em função do templo de Diana e dos nichos que se vendia ali, do comércio que se tinha em função dessa religião, dessa idolatria, da Diana dos Efésios. E a Paulo, juntamente com seus companheiros, pregando o Evangelho, as pessoas foram se convertendo e deixando de comprar aquilo que se vendia no templo, trazendo um prejuízo financeiro. Então houve um tumulto ali, nessa cidade grega, e agora iniciamos o capítulo 20 com esse cessado tumulto. Foi cessado, depois, com calma, leiam o capítulo 19 e vocês vão entender melhor o que aconteceu. Então, vamos lá. Capítulo 20, versículo 1. Cessado então esse tumulto, essa confusão, em função dessa discórdia religiosa, Paulo mandou chamar os discípulos, toda a membresia da igreja de Éfeso, e tendo-os confortado não com palavras humanas, mas confortado com a palavra de Deus, encorajando, estimulando, aconselhando, advertindo, pregando o Evangelho mais uma vez. Então, confortou o coração, porque quando há um tumulto, os nossos corações logo ficam temerosos, ficam aflitos, ficam nervosos. Ai meu Deus, e agora? O que vai ser? Mas nada melhor do que uma palavra de Deus centrada nas Sagradas Escrituras
para trazer conforto, trazer alívio, trazer paz. Despediu-se, voltando ao versículo 1, mantenha, por favor, sempre o versículo aí. Tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. E aí ele sai de Éfeso, sobe ao norte, passa pela Macedônia, mas enquanto ele está passando pela Macedônia, ele vai visitando os irmãos, os cristãos daquela região, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. E exortação é encorajar. Um povo que estava sendo perseguido, preso, torturado e morto por causa da cristã. Então, é um povo que precisava de exortações, precisavam ser encorajados, precisavam ser estimulados a permanecer no caminho, a não desanimar, a não se desviar, mas permanecerem firmes. Também foram, nessa exortação, cabe aqui também aconselhamento. Irmãos levando a Paulo questões: estou passando por esse problema, o que faço? Me ajuda. E Paulo então aconselhava, de acordo com as Escrituras, aconselhando, orientando aos homens como tratar as suas esposas, como educar os filhos, como tratar as suas relações de negócio de maneira honesta, justa, falando a verdade, não mentindo, aconselhando, orientando. As mulheres também a serem boas esposas, submissas a seus maridos, boas mães. As mulheres mais velhas orientando as mais novas, aconselhando aos filhos a serem obedientes aos pais, serem exemplos como cristãos, como cidadãos, aconselhando. E também, na exortação, cabe a advertência, advertindo: cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos pastores, cuidado com o falso evangelho. Advertência, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem te aconselha, com quem te orienta, cuidado com os exemplos que você está buscando. Em tempos de rede social, o que não falta são pastores da mídia, e quantos irmãos desaconselhadamente estão seguindo, estão tomando ali aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher como exemplo, quando na verdade não são. E se Deus permitir, nós vamos ver aqui no capítulo 20 de Atos o que é um exemplo de um homem de Deus, de um cristão, de um filho, de uma filha de Deus, como deve ser o seu procedimento. Então, fortalecendo, voltando ao versículo 2, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, eu dei alguns exemplos aqui, dirigiu-se para a Grécia. Então ele sai de Éfeso, sobe, passa pela Macedônia e chega na Grécia. Lucas não especifica exatamente qual foi a cidade, talvez Corinto, talvez Atenas, que eram as duas maiores cidades ali da Grécia, mas chegou em território grego, onde se demorou 3 meses, ficou ali naquela região ali da Grécia por 3 meses. Nesses 3 meses que teve na região da Grécia, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Paulo não tinha paz, mesmo em território estrangeiro, mesmo em território da Ásia, da Mesopotâmia, da Grécia, os judeus estavam ali perturbando, infernizando, perseguindo, conspirando contra Paulo, que nessa época, fora do território de Israel, era o principal
propagador da fé cristã. E aonde ele chegava, os judeus estavam lá para conspirar contra ele, contra o seu ministério, levantando calúnias, mentiras, trazendo falsas acusações, na intenção das autoridades locais o prenderem e fazerem assim calar a sua voz. Então os judeus conspiraram contra ele, vírgula. Quando estava para embarcar, olha só, atenção, Lucas, ele é muito perspicaz, ele tinha esse talento, esse dom, que foi usado pelo Espírito Santo para trazer informações que leitores desatentos, quando nós fazemos uma leitura rápida e não focamos nos detalhes, se perde. Isso traz prejuízo ao nosso entendimento. Então ele diz aqui, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então ele ia para a Síria. O caminho mais curto era pegar um barco e partir para a Síria. Mas por causa dessa conspiração, os judeus conspirando, preparando ciladas, armadilhas para pegar, embarcar tomar um barco e ir para a Síria direto, seria o caminho mais curto, mais óbvio. Então ele meio que dibrou os judeus. Ele volta pela Macedônia. Então, se eles estavam esperando Paulo no determinado caminho, cansaram de esperar, porque ele deu a volta. Estratégia de Deus, sabedoria de Deus. Às vezes ficamos impetuosos, não, Deus é comigo, eu vou passar por lá e Deus vai me guardar. Deus não, vamos ter sabedoria. Para que desafiar o perigo, o risco? Se Deus revelou, não passe por esse caminho, que há perigo, por que eu vou passar? Isso é tentar a Deus. Se Deus nos revelou, se Deus não revelou nada, muito bem, passe, porque aí Deus vai prover o seguro. Mas quando Deus está advertindo, está te informando, não vá por esse caminho, não faça isso, por que insistir? Não é inteligente, não é sábio fazer isso. Mas Paulo era um homem sábio, um exemplo a ser seguido. Então ele determinou voltar pela Macedônia. E mesmo assim não foi sozinho. Olha só, não foi sozinho, versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, e aqui temos o nome de 7 homens. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, que era de Jerusalém, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então ele foi acompanhado, meio que escoltado por esses 7 homens. Então, Lucas não entra em detalhes, mas quando ele coloca aqui no versículo 4, o nome desses 7 homens que acompanharam Paulo até a Ásia, era para dar uma segurança. Olha, não é seguro que Paulo, não é prudente que Paulo vá sozinho. Vamos acompanhá-lo até a Ásia, quando chegar em território seguro, a gente volta, a gente regressa. E um outro ponto aqui, embora Paulo fosse um nome de destaque, fica evidente que o seu ministério, para ter sucesso, para ter êxito, além do Espírito Santo, em primeiro lugar, ele também contava com companheiros, com amigos fiéis, que não o abandonavam em momentos de perigo. Estavam presentes ali, dando um apoio, e também no ministério de Paulo. Lucas também relata a localização de onde eram esses homens. Um era de Bereia, 2 aqui, Aristarco e Segundo era de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo de Jerusalém, Tíquico e Trófimo da Ásia. Porque ele também especifica de onde eram, para termos a ideia de que não era de uma única, que ele tinha amigos, companheiros, discípulos de regiões diferentes. Por onde ele está na terceira
viagem missionária. Amigos esses, homens esses que foram evangelizados por ele, foram discipulados por ele na sua primeira, na sua segunda viagem missionária. Vê os detalhes? Até a Ásia. Versículo 5, olha o que Lucas diz. Esses nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. E quando chegou na Ásia, esses 7 homens precederam, continuaram em viagem. Paulo e pelo menos Lucas permaneceram, porque Lucas coloca, nos procederam. Então Lucas estava junto com Paulo, além desses 7 homens que nós citamos aqui. Esses, do versículo 4, nos precederam, esperando em Troade. Então eles seguiram viagem até Troade, e lá ficaram aguardando Paulo. Depois dos dias dos pães asmos, então Paulo e Lucas permaneceram ali na região da Ásia, em função dos dias dos pães asmos, da Páscoa. Navegamos, aí o que eles fizeram agora? Agora navegaram, já não estão mais por terra. Pegaram um barco em Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então ele sai, faz uma viagem de 5 dias de barco para ficar 7 dias em Filipos. Vou pedir agora para projetar um mapazinho para poder a gente agora se localizar, entender o que o Lucas está falando. Lucas está falando de uma região que aquele povo conhecia bem, né? Se a gente falar São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Niterói, e dando a localização, a gente consegue, no mapa que nós já temos na nossa mente, nos localizarmos. Mas para ajudar aqui a compreensão de que, olha, só de barco foram 5 dias, fora o que ele já havia caminhado, né, da Grécia, passando pela Macedônia e chegando na Ásia. Ok. Ok. Então vamos lá. Eles estavam em Éfeso. Está conseguindo enxergar? O pessoal daí de trás precisa dar zoom. Aproximar, não? Não? Tá bom? Ó, Éfeso está aqui, né? Então, ó, ele vai para a Grécia, ele sobe, vai por aqui, contornando. Aqui na Macedônia ele vai confortando, consolando, fortalecendo, exortando os discípulos dessa região aqui, ó. Passa aqui, ó, por Troade, né, Filipos, Tessalônica, Bereia, aí chega aqui na Grécia. Aqui na Grécia, os judeus conspiram contra ele. E aí o que ele faz? Se ele vai para a Ásia, era pegar um barco e ir direto aqui, ó. Ele volta, contorna. Quando chega na Ásia, ele fica ali 7 dias, né, na festa dos pães asmos, celebrando a Páscoa, celebrando ele já com o entendimento, sabendo que o Cordeiro Pascual é Cristo, ok? E os demais irmãos seguem viagem até, que diz aqui o texto, acho que virou a página aqui. Troade. Esse mapa, Troade, está aqui, ó. Ok? Aí ele fica em Troade. E aí de Troade, ele manda chamar. Deixa eu voltar aqui para o texto para eu não falar bobagem. Então vamos lá. Deixa o mapa aí por enquanto. Então, chegou em Troade. Ok, chegou em Filipos, pegaram o barco, viajou 5 dias, né? E chega em Troade. Ok, está em Troade. Vamos voltar para o texto. Atos 27, capítulo 20, verso 7. Aí ele se encontra com os irmãos em Troade,
esses homens e outros discípulos já da cidade de Trode, que havia uma igreja lá. Versículo 7. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Desde a ressurreição de Cristo, Jesus ressuscitou no domingo e apareceu para os discípulos num domingo. 7 dias, aí ele some por uma semana. 7 dias depois ele aparece para os discípulos novamente num domingo. Então, se a igreja cristã colocou então o domingo, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. Porque no Império Romano, domingo era o dia do Senhor. Mas que Senhor? O dia de César. Era determinado. Então, quando um César subia, morria um César, que César não é nome, é um título. É um imperador, é o rei, é o César. Quando ele morria, um outro César era colocado no trono, e aquele dia, fosse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia da semana, tornava-se então oficialmente em todo o território romano o dia do Senhor. Domini, dominador, vem do latim, dominador, Senhor. E os cristãos, daqui mais alguns anos, daqui para frente, daqui da época da igreja primitiva, começaram a ser perseguidos. Porque o imperador determinava que todos cultuassem a sua imagem, adorassem a sua imagem. E os cristãos se recusavam, dizendo que o nosso Senhor, o nosso dominador, o nosso dono é Jesus Cristo. E muitos foram mortos por isso. Bobagem, né? Pô, vai lá, agrada a César, faz o que César está pedindo e segue com a sua vida. Mas essa não é a atitude, o exemplo que nós vemos nas Sagradas Escrituras, nem dos profetas no Antigo Testamento, nem dos apóstolos e nem dos nossos irmãos que nessa época foram perseguidos e mortos por causa da verdade. Eles não se dobraram à mentira, eles não se dobraram à idolatria, eles não se dobraram à cultura. Nós devemos fazer? Que exemplo seguir? Fica aí uma pergunta para a meditação pessoal de cada um de nós, para a reflexão de cada um de nós. Como agir? Seguindo o exemplo do mundo? Não tem problema nenhum. A gente vai lá, faz o que César quer, agrada a César e pronto, segue a nossa vida. A quem devemos agradar? A quem devemos servir? A Deus ou a César? Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, Lucas está presente, reunidos com o fim de... Eles estavam reunidos ali para quê? Partir o pão, celebrar a ceia, em memória do Senhor Jesus. Então, no domingo, se reuniram com a finalidade de partir o pão, de celebrar a ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Nós não sabemos que hora que começou essa reunião aqui. Provavelmente no iniciozinho da noite. Porque o domingo, o primeiro dia da semana lá, era dia útil. As pessoas estavam trabalhando, estavam nas suas responsabilidades. No anoitecer se reuniram, a igreja se reuniu, se congregou para partir o pão, celebrar a ceia. E Paulo iria seguir viagem o quê? No dia seguinte. Então ele só tinha aquela noite ali para estar com os irmãos e falar o que precisava ser falado. E diz que, versículo 7, finalzinho aí, exortava-os. Já expliquei aqui, já falei o que significa exortar, né?
e prolongou o discurso até a meia-noite. Detalhe, preste atenção, talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Por que Lucas coloca esse versículo 8 aqui? Olha, o discurso de Paulo se prolongou, ele estava exortando os irmãos, porque ele tinha que viajar no dia seguinte. Então ele tinha que aproveitar aquela oportunidade o máximo possível para transmitir o máximo da palavra de Deus. E aí o discurso foi até meia-noite. Ele para meia-noite porque no horário da meia-noite aproximadamente vai acontecer algo que vai interromper aquela reunião por algum tempo. Vai interromper. Mas antes de Lucas descrever o que aconteceu, ele diz que havia muitas lâmpadas. O ambiente não estava escuro, estava iluminado. Era meia-noite. Não existia iluminação pública, não existia energia elétrica. Existiam as lâmpadas de óleo, de azeite. Provavelmente cada um no caminho já levou a sua. A igreja prudente. Lembra da parábola das 10 virgens? Já levou a sua lâmpada. Já levou o azeitezinho ali. Ó, vai escurecer. Lá no cenáculo não tem lâmpadas suficientes. Espalharam as lâmpadas ali, acenderam. Então o lugar estava iluminado. Não estava propício para que as pessoas dormissem. Imagina, meia-noite, a meia luz, confortavelmente sentado. O pessoal ia cochilar. Mas não estava iluminado. Iam cochilar, apesar de ser Paulo o pregador. De não ser o Vladimir, mas ser o Paulo. Mas mesmo assim, sendo Paulo o pregador, será que nós conseguiríamos dormir diante de uma preleção de Paulo, do apóstolo Paulo? Eu acho que não. Mas teve gente que dormiu. Devia ser uma pessoa idosa, já cansada, ou uma criança de colo. Criança dorme mesmo, não tem problema nenhum, criança é criança. Mas não foi nem uma criança, nem foi um idoso. Foi quem? Versículo 9. Um jovem. Idade de vigor, de força. Mas esse jovem dormiu. Então não tem desculpa. É um senhorzinho de idade, uma senhorinha cansada. Não, era um jovem. Mas esse jovem dormiu. E bota aqui o nome dele, chamado Eutico. Senhor, que não tenhamos nenhum Eutico aqui nessa manhã, nos nossos cultos. Até porque se tiver, Paulo não está presente. Se cair, vai continuar no chão. Porque diz aqui, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, o cenáculo. Por que ele estava sentado na janela? Porque o cenáculo estava lotado. Não tinha espaço, não tinha lugar. O cenáculo era na parte superior, era no sobrado da casa. A casa ficava em casa, o cenáculo em cima. Aí o jovem, não vou ficar aqui em pé não. Aí olhou para a janela, é lá que eu vou sentar, é lá que eu vou ficar. Está mais fresquinho, vou pegar o ar que está entrando lá de fora, que dentro está muito cheio, está abafado, está calor. E ele subiu, sentou na janela, provavelmente encostou ali na parede, no canto da janela, ficou ali e ficou ouvindo Paulo. Só que Paulo se prolongou no discurso até meia-noite. E aí Eutico foi ali, confortavelmente, foi adormecendo. Versículo 9. Estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto.
Olha a altura. Provavelmente ele caiu ainda para o lado de fora. Lucas não diz se caiu para o lado de dentro ou por fora. Mas como ele diz terceiro andar, o cenáculo estava no terceiro andar, então ele caiu para o lado de fora. Uma altura tremenda, caiu. O desespero parou ali. Paulo, todo mundo desceu para ver o que aconteceu. Quem teve coragem para socorrer. Desceram, foram lá ver o que aconteceu com o rapaz. Seguindo aqui. Então, prolongado o discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, aí Paulo desceu. Foi lá embaixo. Foi enquanto não tinha como continuar pregando. Desceu. Descendo, porém, Paulo, versículo 10, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbes, que a vida está nele. Então Paulo desceu lá do cenáculo, desceu as escadas, chegou lá embaixo, do lado de fora, o rapaz caído. Outras pessoas chegaram antes, tentaram levantar, mas ele não reagia, foi dado como morto. Paulo se abaixa, pega o rapaz, abraça o rapaz. E aí Paulo diz para o pessoal: não vos perturbeis, que a vida está nele. O rapaz acordou, subiram, e aí Paulo, vamos ver o que acontece depois disso? Versículo 11. Subindo de novo, aí Paulo subiu, todo mundo estava com ele, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e encerrou a reunião. Glorificaram a Deus, cantaram louvor, encerrou a reunião. Mas Paulo é muito... né? E aí o que acontece? Sobe e celebra a ceia. Olha só como que as coisas acontecem. Deus está no controle de todas as coisas. A ceia nós celebramos o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Naquela noite, naquela reunião, que inicialmente seria um culto e depois virou uma vigília, o que aconteceu ali? Houve a morte e a ressurreição de um rapaz. Uma ilustração prática. Se havia alguém ali que tivesse dúvidas com relação à ressurreição, naquele momento ele viu que a ressurreição é algo real. E as dúvidas deixaram de existir. Então foi uma ilustração viva, prática da ressurreição, da morte e da ressurreição. E aí Paulo volta, as pessoas sobem, maravilhadas. Eutico talvez ainda meio confuso, sem saber o que aconteceu. Eu estava lá na janela, de repente eu acordei aqui embaixo. E aí sobe, partem o pão, celebram a ceia, compartilham do cálice. E Paulo não encerra a reunião. Paulo, pelo amor de Deus, as pessoas têm que trabalhar amanhã, Paulo. Alguém avisa Paulo que as pessoas amanhã é dia útil. E a gente tem que trabalhar. Mas Paulo prossegue com a reunião. E ainda lhes falou largamente ao romper da alva. Ele só parou quando o dia amanheceu. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, versículo 12, e sentiram-se grandemente confortados, consolados, alegres. Foi um culto que jamais saiu da lembrança daquele povo. Você esqueceria de um culto desse?
onde o preletor foi o apóstolo Paulo. E aí, olha, se tinha alguém com sono, depois do que aconteceu com Eutico, eu acho que da meia-noite até a alva, ninguém mais cochilou. Ficou todo mundo com o olho arregalado, prestando atenção a cada movimento, a cada gesto, a cada palavra de Paulo, com os olhos e os ouvidos atentos. Por causa do conhecimento, da autoridade que havia na pregação, na palavra, na vida de Paulo. Versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos. Volta com o mapa, por favor, novamente. Então eles estão em Troade. Paulo vai por terra. Eles embarcaram num barco e navegaram para Assos. Isso, obrigado. Então isso aqui aconteceu em Troade, onde Eutico caiu, onde Paulo transformou um culto, uma reunião numa vigília, onde Eutico dormiu, caiu do terceiro andar, morreu, ressuscitou, celebraram a ceia do Senhor, e agora, aí eles embarcam, pegam um barco e viajam até, deixa eu confirmar aqui, garantir, vão até Mileto. Ó, Mileto aqui, ó. Então eles pegam um barquinho e vai viajando aqui. Consegue dar zoom? Aproximar um pouquinho mais a imagem? Pegando ali a parte de cima de Troade até Mileto, destacando. Isso, tá bom, acho que tá bom. Ok, então sai aqui, ó, tá vendo? O caminhozinho que o barco faz aqui, vai descendo, chegou em Mileto. Paulo vem por terra. Até, ele não faz o percurso todo por terra, não. Deixa eu confirmar aqui. Então eles passam por Assos, ó, aqui, ó, sai de Troade, passam em Assos, de Assos, Mitilene, depois, ó, Mitilene, Assos, Mitilene. Essa outra cidade aqui, ó, Quios, é tão pequenininha que nos mapas a gente nem consegue, eles nem destacam. Mas diz aqui, vamos estar lendo o texto daqui a pouco. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos em Mileto. Aqui, ó. Okay? Então vamos ver, pode voltar com o texto, por favor. Acho que eu encerrei com o mapa. Versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo. Então Paulo saiu de Troade e foi até Assos por terra, e lá ele embarca. Porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Então Lucas está explicando que de Troade até Assos, Paulo vai por terra, eles vão de barco, eles se encontram em Assos, e aí Paulo entra, porque nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos até Mitilene. Dali navegamos, no dia seguinte, passamos defronte de Quios, no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos em Mileto. 5 dias de viagem só de barco, fazendo essas baldeações. Porque muitas vezes você não encontrava um barco que te levasse até o destino final. Então você ia de um porto ao outro, chegava lá, olha, eu estou querendo ir para Mitilene, tem algum barco que vai para lá, e aí ele fazia baldeações, trocando de barco até chegar ao seu destino final. Então, finalzinho do versículo 15, chegamos a Mileto. Versículo 16.
Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Porque aí ele está explicando. Ele passa direto por Éfeso. Passa. E chega em Mileto. Quando ele chega em Mileto, aí ele vai pedir para os companheiros dele irem até Éfeso, chamar os presbíteros. Aí você pensa, bom, mas se ele queria falar com os presbíteros de Éfeso, por que ele não foi direto para Éfeso? Ele passou por Éfeso. Ele desceu, ele continuou a viagem. Por quê? Aí Lucas explica por que ele não parou em Éfeso. Porque ele não queria se demorar na Ásia. Se ele para em Éfeso, era uma igreja grande, uma cidade grande. Se ele para em Éfeso, ele não ia conseguir cumprir com a sua agenda. Ele ia ficar preso lá. Muita gente, muitos amigos, as pessoas iam querer recebê-lo na sua casa. Ele não queria fazer desfeita, porque ele tem um propósito de passar a festa de Pentecostes em Jerusalém. E tem um porquê disso, um porquê espiritual. Não é só porque ele quer ir participar da festa, não. Tem um propósito que mais para frente, nos próximos domingos, a gente vai descobrindo. Mas tudo tem um porquê, tem um propósito. Então ele passa por aí, porque se ele desembarca em Éfeso para falar com os presbíteros, olha, eu vim aqui, eu quero falar só com os presbíteros, eu quero falar só com a liderança, gente, me perdoe, mas não, eu não posso me demorar. Ia gerar um desconforto. Então ele passa direto. Porque ele não queria, ele não podia se demorar na Ásia. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão a cumprir, para o qual ele foi chamado, um ministério. Então ele vai, versículo 16, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Versículo 17. De Mileto, aí chegou em Mileto, desembarcou em Mileto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, não mais os discípulos, mas os presbíteros da igreja, porque ele tinha uma palavra específica para os presbíteros. Versículo 18. E quando se encontraram, então um grupo de homens saiu de Mileto, foi para Éfeso. Em Éfeso, olha, o apóstolo Paulo está em Mileto e mandou chamá-los. É para vocês irem lá, porque ele tem uma palavra para vocês, presbíteros. E eles foram ao encontro de Paulo, largaram as suas obrigações, seus deveres, e foram ao encontro de Paulo. O que Paulo tem para nos dizer? Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes. Aí o que Paulo tinha para dizer para esses homens? Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Como me conduzi. Paulo trazendo à memória daqueles homens o seu comportamento, as suas atitudes, como ele se conduziu entre todos, em todo o tempo, desde o primeiro dia. E aí ele vai agora desenvolver como foi que ele se conduziu, como que ele viveu em meio desses homens que foram testemunhas do seu exemplo de vida. Por isso que nós temos que observar quem é exemplo e quem não é. Quem é exemplo a ser seguido e quem é exemplo de não ser seguido. Porque tem os maus exemplos também, e a esses não
copiais a sua condução, a maneira como conduzem a sua vida. Como me conduzi, versículo 19. Como que ele se conduziu? Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade. O homem de Deus tem que ser humilde. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser humilde. Nunca arrogante, nunca prepotente, mas humilde. Com lágrimas e provações. Tem sorriso, tem alegria, tem abraços, tem beijos, mas também tem lágrimas. Por aqueles que sofrem, que perdem entes queridos, que têm problemas familiares, que estão passando, sofrendo perseguição, problema de saúde. Então o homem de Deus, ele chora também. E também passa por provações. Esse evangelho que fala de um cristianismo de vitória, 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 não, tem provações. A vitória é em meio a provações. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Foi assim que eu vivi no meio de vocês, por 3 anos, desde o primeiro dia. Vocês são testemunha disso. Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. E provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais, apesar disso, apesar das lágrimas, apesar das provações, apesar das tribulações, dos problemas, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Eu não fazia das minhas provações, dos meus problemas, desculpa, não para justificar o fato de eu não trabalhar. Estou cansado, estou tristinho, estou chateado. Não, mas apesar das lágrimas e das provações, ele jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Ele está dizendo, jamais saiu dos meus lábios algo que não fosse proveitoso para a vida de vocês. Nunca desperdicei o tempo de vocês e o meu falando bobagem, contando historinha, mas pregando e ensinando coisas proveitosas. Aproveitei, jamais deixei de vô-las ensinar publicamente e também de casa em casa. Apesar de ser o apóstolo Paulo, ele não escolhia público. Podia ser uma multidão, podia ser um grupo pequeno, podia ser uma família. Aonde alguém o convidasse, Paulo, venha nos falar, venha nos ensinar a respeito de Jesus, do Evangelho, da salvação, da graça, do arrependimento, da remissão de pecado. Paulo estava lá. Publicamente e também de casa em casa. Pregando, olha, testificando, versículo 21. E aí o que ele pregava publicamente e testificando? Publicamente e também de casa em casa. Testificando, pregando, tanto a judeus como a gregos. Eu ia na casa de todos. É judeu, chamou, eu vou. É grego, eu vou. É romano, eu vou. É um bárbaro, eu vou. É rico, eu vou. É pobre, eu vou. Seguindo o exemplo de Jesus. Estava lá, testificando tanto a judeus como a gregos o quê? O que ele testificava? O que ele pregava? O que ele ensinava? O arrependimento. Paulo não estava preocupado se a palavra de arrependimento era popular ou impopular. Se as práticas que aquelas pessoas estavam vivendo era pecado ou não. Ele apontava, ele acusava o pecado. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam abandonar o pecado, vocês precisam se converter a Deus, buscar uma vida de santidade.
para muitos, não é uma mensagem popular. Muitos viravam as costas e iam embora, procurando esses que pregam, né, tudo pode. O importante é que Deus conhece o meu coração. Eu posso servir a Deus da minha maneira, do meu jeito. E aí vão atrás desses que têm uma mensagem popular, agradável, palatável. Mas não, ele pregava arrependimento. E aí eu lembro de João Batista, lá na beira do rio, lá pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que adianta nós termos aqui uma plateia todo mundo feliz e contente, satisfeito, alegre, com a mensagem de vitória, de triunfo, continue vivendo do jeito que vocês estão vivendo, e depois ir todo mundo para o inferno? Temos que pregar arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 22. E agora, constrangido, estou sendo impelido em meu espírito, vou para Jerusalém. Está indo para Jerusalém para a festinha lá de Pentecostes, né? Não, olha o que ele diz. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Não sabe. Se não, o que ele sabe? Se não, o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo nunca ia de um lugar para o outro achando que vou chegar lá e vai ser tranquilo. Não vai. Porque o Espírito Santo, e isso ele sofreu na carne, na primeira viagem, na segunda viagem e agora na terceira viagem. E assim foi até o último dia de vida dele. Então ele está indo, sem saber o que lhe aguarda, a não ser aquilo que o Espírito Santo já assegurou a ele: cadeias e tribulações. Versículo 24, exemplo: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, é preciosa para Deus, para o reino de Deus, mas para mim mesmo não é, não mais para mim mesmo. O importante para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O importante para mim é completar a minha carreira. Se eu vou completar a carreira hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, não importa como vai ser. O que importa para mim é cumprir com a minha carreira, com a minha missão, com o meu chamado, com o meu ministério. Ministério esse que recebi do Senhor Jesus, não de homens, não de uma denominação, mas do Senhor Jesus. E eu quero te dizer para você, até você que está nos acompanhando, todos nós temos um chamado, todos nós, todos vocês têm uma missão, têm um ministério. E se você não descobriu ainda qual é a sua missão, qual é o seu chamado, trate de descobrir. Trate de descobrir, porque não há nada mais importante do que estarmos vivendo a vida que Deus determinou para nós. E o que Paulo estabeleceu para ele aqui como importante, como precioso, como valioso, é completar a carreira. O ministério que ele recebeu do Senhor Jesus para testemunhar. Para quê? Para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o seu ministério, esse é o seu, é o meu, é o nosso ministério. De maneiras e formas diferentes, mas essa é a nossa missão final, é o nosso propósito primário. Versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Eu estou me despedindo de vocês. Não verão mais o meu, eu não vou passar mais por aqui. Eu estou me despedindo, eu estou indo embora. Está parecendo Jesus na última ceia, se despedindo dos discípulos.
aconselhando, orientando, falando: olha, eu vou morrer, eu vou partir, não vos deixarei só, vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Então Paulo está fazendo isso aqui. A vida cristã, muitas vezes, é de encontros, mas também de despedidas. E ele está se despedindo desses homens. Mas está cumprindo com a sua missão, está cumprindo com o seu chamado. Por isso ele chamou os presbíteros, os pastores, os bispos, os líderes, são sinônimos. Pastor, presbítero, bispo, ancião. Né? Pastor João gosta muito de ser chamado de ancião. Então, quando vocês forem cumprimentá-lo, o ancião João vai ficar feliz. É sinônimo. São sinônimos. Testemunharam: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, eu testifico diante de Deus e de vocês, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Estou limpo do sangue de vocês. Eu não vou ter que prestar contas a Deus da vida de vocês, porque eu preguei incansavelmente, não deixei de falar coisa alguma proveitosa, ensinando, testemunhando, sendo exemplo para vocês. Então eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? Versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio. Ele não escolhia texto. Ele não escolhia, mas todo, fosse agradável ou não. Fosse as pessoas ficarem felizes com o que ele estava falando, ou não, mas todo o desígnio de Deus. Versículo 28, aí o que ele diz agora? Para os presbíteros da igreja, mas serve para todos nós também. Atendei por vós, cuidem de vocês. Pais, mães, vocês são líderes dos seus filhos, da sua casa. Cuidem de vocês. Às vezes o pai, a mãe, está tão preocupado de cuidar do filho, cuida do filho, e se esquece de cuidar de si. Pastores, cuidam da igreja, tem que cuidar sim, mas atendei por vós. Cuidem de vocês também, cuidem de vocês, primeiramente de vocês. Porque se vocês estiverem doentes, fracos, cansados, desanimados, como que você vai exortar o outro? Você vai chegar e vai dizer: meu irmão, eu te entendo, eu sei o que você está sentindo. Você pode até entender, pode até saber, mas você tem que estar bem. Como que um médico vai entrar dentro de um hospital, ele estando com ele não pode, gripado, resfriado, não pode, porque além de transmitir essa gripe, esse resfriado para o paciente que ele vai estar atendendo, a sua imunidade está baixa. E então ele entra num ambiente onde a contaminação hospitalar está no ar, e ele vai sair de lá pior. Então cuidem de vocês. Atendei por vocês, da sua saúde espiritual, emocional. Cuidem do seu emocional, cuidem do seu corpo, do seu físico também, para que você tenha vigor, força e disposição de cumprir com as suas atividades, mas também com o seu chamado, com o seu ministério, com a sua missão. Cuidem de vocês. E aí então, cuidem de vocês e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha o tamanho da responsabilidade. E de todo o rebanho.
Ah, eu amo aquelas ovelhinhas mansas, simpáticas. Que maravilha. Ah, aquela ali é rebelde. Quero distância. Não é para escolher a ovelhinha, não. É todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, se é que foi o Espírito Santo. Se foi o homem, estamos a pé. Estamos perdidos. Mas se for o Espírito Santo, nós podemos contar com essa unção de Deus, mas também com essa responsabilidade. Vos constituiu bispos. Para quê? Para quê? Para viver de aplausos? Para enriquecer? Não. Não foi para isso que foi constituído bispo pelo Espírito Santo. Mas para pastoreardes a igreja de Deus. Cuidar das ovelhas, não sua, mas de Deus. Pastorear, cuidar, proteger, alimentar. A ovelha está doente, vai cuidar. É isso. Esse é o chamado. Filhos são heranças do Senhor. Você orou por filhos, você desejou ter filhos. Então cuidem deles, porque os teus filhos não te pertencem. Pertencem a Deus. É a herança do Senhor, que o Senhor deu. Então cuide, pastoreie, porque essa é a igreja que Deus te deu para cuidar, a qual Ele não comprou com ouro e prata, mas comprou com o seu próprio sangue, o precioso sangue de Cristo. Consegue entender o tamanho da responsabilidade? Você que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, entende o tamanho da responsabilidade? Você que é pastor, entende o tamanho da responsabilidade? E por que ele está advertindo? Está falando a respeito disso, versículo 29. Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Como que Paulo está tratando essas pessoas que vão tentar se introduzir na igreja para devorar as ovelhas? Porque vai chegar algumas pessoas aí, sabe, tem até boa intenção, mas com um conhecimento bíblico desvirtuados. Recebam eles de braços abertos, abracem, beijem, dê amor, dê carinho. Como é que ele está tratando aqui? Lobos vorazes. E o que se faz? O que um pastor de ovelhas faz quando ele vê um lobo voraz? Ah, vem cá, bichinho. Toma aqui uma ovelhinha para você. Você deve estar com fome. Não, ele dá cajadada no lobo. Ele enfrenta o lobo, ele bota o lobo para correr. Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Porque eu sei, olha, ele está dizendo, se comigo, Paulo, eu aqui, já teve lobos vorazes que tentaram entrar, imagina depois que eu partir. Então, fiquem atentos, está advertindo, está avisando. Não digam depois que eu não avisei, porque eu avisei, eu falei. Vocês que ignoraram. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, no meio de vocês, se levantarão homens falando coisas pervertidas, um evangelho distorcido, corrompido, um evangelho adulterado, um evangelho diferente do evangelho que eu preguei, que eu ensinei, que vocês receberam. Estejam atentos, que vão se levantar homens com filosofias humanas, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, com um evangelho muito mais atraente. Não pode? Não, claro que pode comer sim. Na verdade, Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você será como Deus. Para Eva, olha, Deus falou para Adão e Eva, não coma, vai morrer.
Aí de repente a serpente diz, não vai morrer. Você vai ser como Deus? Qual das duas propostas é mais atraente? A Eva, eu serei como Deus, então serei como Deus. Não vou ter que prestar contas da minha vida para Deus. Nem para Adão, meu marido, também não. Porque agora eu serei como Deus. Isso não é novo, não é de hoje. Isso vem lá do Éden. Falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E arrasta a multidão. Versículo 31. Portanto, vigiai, estejam atentos. Atentos, vigilantes. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Admoestar, ensinar, advertir, aconselhar, repreender, com autoridade, firmeza, porém com longanimidade e amor. Mas admoestei, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, entrego-vos aos cuidados do Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Edificar, a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus, tem poder para nos edificar, dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Eu estou indo embora, eu estou partindo. Aqui cheguei a pé estou indo. Não adquiri bens, nem casa, nem terreno. Não há problema nenhum nisso, mas Paulo está dizendo, porque Paulo não era um pastor local. Deus sabe das nossas necessidades, mas o que ele está querendo, eu não defraudei ninguém, eu não menti para ninguém, eu não enganei ninguém para receber. Não criei campanhas milagrosas de libertação, de cura, de prosperidade, para arrecadar ouro e prata para mim, senão para a casa do Senhor. Versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados, porque nem todos são necessitados. Não sejam tolos, não sejam ingênuos, aos necessitados, verdadeiramente necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Melhor é servir do que ser servido. Tendo, estamos terminando, e que todos digam glória a Deus. Se você não dormiu, diga glória a Deus. Versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Se o pastor Alfredo estivesse aqui, eu ia chamar, Alfredo, vem aqui representar Paulo, ia chamar os irmãos para abraçar, beijar, afetuosamente. Houve grande pranto, choraram, por causa da palavra que Paulo tinha dito, de que não veriam mais o seu rosto. Havia amor, cumplicidade entre aqueles homens.
e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é lindo, Senhor, podermos abrir as nossas Bíblias, lermos textos como esse do capítulo 20, com tanta informação, com tanto conhecimento, e um exemplo de homem, de servo de Deus a ser seguido por todos nós, com um propósito. Ele tinha um alvo na sua vida, e um propósito, uma carreira a cumprir, uma missão, e não se desviou dela, apesar de todas as lutas, problemas e até enfermidades que ele sofreu, temores internos, perseguições externas, falsos amigos, enfermidades, perdeu companheiros que foram mortos, foi açoitado, foi apedrejado, sofreu linchamento, passou por cadeias, mas perseverou o Senhor até o fim. Que exemplo maravilhoso. Mas enquanto respirou, enquanto o seu coração bateu, pulsou, o sangue correu pelas suas veias, ele não deixava de ensinar, de admoestar, de exortar, de compartilhar coisa alguma que não fosse útil. Oh, Pai, que o mesmo Espírito, sabemos que o mesmo Espírito que esteve com Paulo está aqui em nossos dias, está em nosso meio. As lutas que nós enfrentamos não são diferentes da que ele enfrentou, não. A sedução do mundo está aí. O mundo se encontra num acelerado processo de podridão, degradação. Mas que a tua igreja possa permanecer viva e saudável, em nome de Cristo Jesus. Tem misericórdia da nossa igreja, dos nossos irmãos, que possamos estar blindados, mas também atentos, vigilantes, cuidando de nós mesmos e do rebanho que o Senhor nos responsabilizou, nos encarregou de cuidar, de pastorear. Muito obrigado, Pai, por tudo, por esse primeiro dia da semana, por esse domingo, e que à noite possamos estar aqui novamente para ouvirmos uma outra palavra do Teu trono, Pai. Obrigado. Amém. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás.
Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Senhor, nós encerramos o culto dessa manhã, te dando graças, Senhor, te louvando, te agradecendo, ó Deus, porque desde o início até o término, o Senhor falou conosco, o Senhor ministrou aos nossos corações. Mas que, Senhor, tudo que fizemos aqui nesse lugar chegue ao teu trono, com perfume, com cheiro suave. Que o Senhor receba, Senhor, esse culto, que é para o engrandecimento do Senhor, que é para a tua glória. Que o Senhor nessa manhã possa ministrar nos nossos corações, que não venhamos a estar na janela, ouvindo a tua palavra e nos distrairmos, dormirmos, perdermos o foco, mas que em todo tempo a presença do teu Espírito Santo esteja em nós, nos fazendo entender o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos estar sensíveis à tua voz, o quanto nós precisamos estar voltados para o Senhor, o quanto, ó Deus, a vida de Paulo pode ministrar aos nossos corações, para que sejamos, ó Deus, fiéis à tua palavra, praticantes dela, que saiamos em qualquer lugar que estivermos, pregar a tua palavra, pregar o teu evangelho, ministrar, ó Deus, ao povo as tuas verdades. Porque mesmo não vendo o Senhor, não estando contigo, o teu Espírito Santo nos acompanha. E como é bom ter essa certeza de que a cada manhã a tua presença se renova em nós. Saímos daqui, Senhor, nessa manhã, com corações cheios da tua presença, com o coração, Senhor, feliz, porque reconhecemos a tua presença nesse lugar. Obrigada, Senhor, por nos permitir
por nos permitir estar contigo. Te damos graça por tudo. Leva, ó Deus, a tua igreja em paz e segurança. Que seja um dia abençoado, um dia de paz, um dia que o Senhor ministra o coração, ó Deus, em cada lar, em cada casa, que o Senhor visite. O Senhor conhece as necessidades do teu povo. Que o Senhor esteja em cada casa nessa manhã, em cada lar, trazendo paz, trazendo harmonia. Que a tua presença, Senhor, seja constante na nossa vida. Te damos graças por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz. Até a noite. Eu poderia estar em qualquer outro